Foi. Bom, começamos aqui. Bom, prazer, muito prazer. Para quem não me conhece, todos aqui já me conhecem, menos a Natália e o Besouro pessoalmente, né? Eu vou me apresentar aqui brevemente. Eu sou o Guilherme, sou sócio e fundador aqui na Lateral Galeria, ao lado da Camila, que está aqui também. Eu vou ser o mediador aqui dessa nossa conversa, tá? A Camila, enfim, Natália, se apresenta, meu amor. Boa noite a todos. Bom, eu sou Camila, sócia fundadora da Lateral, e enfim, estou por aqui. O Guilherme vai mediar, eu vou ficar por aqui no chat, então podem se sentir à vontade assim, para fazer perguntas, alguma observação. É só levantar a mãozinha aqui ou sinalizar no chat, e aí eu estou aqui de olho. E aí agora o Gui vai introduzir melhor esse projeto, né, que é o Coaching Lab da Lateral, e aí a gente dá início ao bate-papo. Show! Bom, eu estou olhando aqui para o lado porque é meu roteirinho, tá? Para eu não me perder e não esquecer de falar nada com vocês aqui. O Coaching Lab, essa é uma atividade, é uma iniciativa do Lateral Coaching Lab. Coaching Lab é um braço da galeria onde a gente promove ações, né, e atividades com o intuito, o objetivo de compartilhar conhecimento teórico e prático também. Organiza essas rodas de conversa, onde a gente pode aprofundar, debater e, e desenvolver mais, né, tanto os participantes quanto se for artista, se for entusiasta e tal. A gente organiza também oficinas, workshops, inclusive em breve a gente vai lançar um curso de uma duração maior também. Fiquem ligados aí nas redes que em breve a gente vai divulgar. O Cooking Lab é isso, é esse lugar mais voltado para o cultural, para o educativo, para a prática laboratorial ali mesmo, né? E essa atividade essa roda de conversa é a primeira roda de conversa de um ciclo de rodas que a gente vai fazer, porque a gente vai passar com todos os artistas. Então, essa é a primeira com o Trompaz e o Besouro. Na sequência, eles já vão se apresentar aqui daqui a pouco, falar um pouco mais da sua trajetória e do seu trabalho também. É, na quinta-feira, no dia 14, o Paulo vai estar aqui junto com a Nicole. Então, os dois que vão ser os artistas que vão apresentar seus trabalhos. E, como a Camila disse, todos são bem-vindos aqui a trocar essa ideia, a se darem seus pontos de vista, fazerem seus comentários e tal. Todos são bem-vindos. Se quiser falar, abrir o microfone, sinta-se à vontade. Se quiser ir pelo chat, vai pelo chat, que a Camila e eu também, a gente tá de olho aqui, tá? Se não, levanta a mão e aqui a gente já puxa. E ambas as obras estão disponíveis, estão aqui atrás de mim, né? Tanto a do Trompaz quanto a do Besouro estão disponíveis para vendas, e quem tiver interesse aí, quem está assistindo aqui agora e quem for assistir depois, eu espero que não esteja mais disponível, tá? Mas é isso. Se tiver, é só entrar em contato. E aí a gente começa essa conversa. Se quem tiver aqui, se você tiver interesse, Natália, sentir à vontade, pode sinalizar para a gente aqui que a gente te dá mais informações, tá? Agradeço a presença de todos aqui, todos e todas presentes, os artistas, pela disponibilidade também. E é isso. E convido também, deixo o convite para quem a Natália e o Besouro falou que já vem, né? O Besouro falou que já vem no dia 26. A Natália, se estiver em São Paulo, deixo o convite para você vir conhecer a galeria, vir conhecer a exposição e poder ver também
os trabalhos dos artistas de perto, porque tem coisa muito boa, né? Todos, na verdade, são muito bons e eu acredito que você vai gostar. Se você gosta de arte, não vai se arrepender. No mais, não tem mais, agora é só os artistas. Eu vou passar minha palavra aqui por ordem alfabética, então vamos com o Besouro, fechou? A obra do Besouro é essa aqui, na minha esquerda. Vamos lá, fica à vontade, mano, para se apresentar. Boa noite, todo mundo me ouvindo, né? Me chamo Besouro, falo de Pernambuco, Recife, tenho 22 anos, considero artista plástico, tenho como suporte da minha pesquisa atual a pintura, foto performance e grafite. E basicamente eu acho que é isso, se tá falando de apresentação. Massa. Fala um pouco da sua pesquisa, assim, enfim, o que seu trabalho consiste, assim, sua expressão artística. E aí, se você puder falar um pouco dessa obra também, em específico, né? Massa. Eu trabalho basicamente com pintura. Eu tenho um entendimento meio fora da caixa do que é pintura. Eu pinto muito mais pensando no movimento e não num pensamento pictórico da forma e da imagem. É uma imagem que ela é criada a partir de uma performance, a partir do movimento. Então eu estou pensando a pintura anteriormente enquanto o movimento a ser feito do que a forma a ser criada. Eu pinto geralmente grande. A obra que eu fiz é uma obra pequena, mas são poucas as obras pequenas que eu faço. A minha pesquisa vem muito na questão de tamanho, na questão da escala, porque a vontade de criar corpos maiores do que o meu. A obra em questão, eu fiz ela na minha última ida a São Paulo, que foi a primeira vez que eu saí de Pernambuco. E estava pensando nessas questões de território, ir, voltar. Eu acho que é isso. Massa, massa. Você fez em São Paulo numa residência, né? Que você estava falando. Uma residência independente, fiquei na Zona Leste 1 mês. Como foi essa passagem por São Paulo? Você já conhecia São Paulo? Não, foi meio caótica. São Paulo é muito diferente de Recife. São Paulo é muito maior do que Recife. Para mim, no começo foi um inferno. Recife é um lugar que faz muito calor. O normal aqui é tipo 35 graus, 33 graus. Então aí fazia, sei lá, 20 e pouco. Tava todo mundo na rua suave. Eu tava morrendo de frio. Ficava de casaco o tempo todo. O ritmo da cidade é muito, muito diferente. Isso foi a coisa que mais me impactou. Fui andar de metrô pela primeira vez, quase chorei. As pessoas, todo mundo indo para um fluxo muito grande, todo mundo muito apressado. Questões, sei lá, eu acho que a galera aí é afetivamente muito diferente das daqui, tá ligado? Eu vi um metrô lotado e ninguém conversava com ninguém. Ficava tipo, meu Deus, tem muita gente aqui, ninguém conversa com ninguém. E já tinha me avisado, né, tipo, o quanto diferente era. Aqui a galera tá num ritmo muito mais desacelerado. O metrô aqui eu acho que não é 1/3 do tamanho do metrô de São Paulo. Então a gente não passa tanto tempo na condução. Eu acho que depois eu fui entendendo mais porque as pessoas daí são assim, uma questão da cidade também, né? Mas no começo foi um choque. Foi um Sim. choque. E Meu, abraçar o paulistano e o paulistano ficar, não, como assim? Eu, calma, é só um abraço. mano, é muito, muito curioso você falar isso, né? Porque o Trompaz, ele ele expressa basicamente isso, né? E o metrô vou aqui pegar as palavras dele, mas é o transporte favorito dele, né?
Já vou jogar a bola para ele aqui, então fala um pouco de você aí, da sua trajetória e do seu trabalho, da sua pesquisa também. Então, né? Olha que louco. No domingo, eu tinha ido no aniversário e eu tava falando com o marido da minha cunhada, justamente de Recife. Coincidência, porque ele é de Recife. E eu sou louco para conhecer Recife, né? Culturalmente falando, né? Chico Sainz, toda essa cultura que tem aí, de bloco, de frevo, de tudo. E do nada um artista aqui de Recife, né? Foda mesmo. E muito louco, porque fiquei feliz também de esse bate-papo ser justamente com o Besouro, porque gostei muito da obra dele, né? Eu tinha visto assim a paleta que ele usa, essas formas, né, que ele falou, e eu estava muito curioso assim para ouvir, né? Dele. Mas, enfim, né? Sou Trompas, né? Sou de São Paulo, artista visual, né? Formação é design gráfico, fui para as artes visuais. E o meu trabalho é justamente, né, a forma que eu enxergo a cidade, né? Que eu enxergo São Paulo, que é esse caos mesmo aí que o Besouro falou. É uma cidade que é um movimento muito constante aí. Ninguém dorme, parece, né? O tempo todo ali em movimento. E isso mexe muito comigo, né? Essa diferença social, né, que existe e tal, de classe média, né, de classe alta, classe baixa, situação de rua, moradias precárias, moradias bem estruturadas. Então, o meu trabalho ele se baseia muito nisso. Assim. Ele nada mais é do que a forma que eu enxergo a cidade. Assim. Então, como o Gui falou, eu sempre acabo colocando o metrô na minha obra, que é o meu transporte realmente preferido, e é o transporte que faz eu cruzar esse caos assim com mais facilidade, né? Que faz eu ir de ponta a ponta sem pegar ali o trânsito, independente de estar muito cheio às vezes, mas é o transporte que faz eu ligar os pontos assim. Então, é um trabalho que ele denuncia muito assim essa questão de desigualdade social, né? Então, sempre tento colocar em evidência a precariedade das residências mesmo, né? Moradia precária mesmo, que é algo que eu acabo vendo no meu trajeto mesmo pela cidade, que eu reparo muito. Então, é comum que tenha essas favelas verticais, nessas periferias verticais, que tenha um prédio, uma situação de favorecimento, né? Tenha vários elementos que eles acabam compondo uma linguagem que eu criei, né, nesse decorrer do tempo. Assim, tem vários elementos que eles simbolizam umas coisas assim que já está tudo escrito, assim, que na minha cabeça assim faz muito sentido. Show, show. Trompa, se você puder abaixar um pouco ou levantar, né, a câmera que está cortando o seu olho aqui na imagem para gente. Aí, foi. Bom, quero dar as boas-vindas para Mac, aqui que ela entrou no meio aqui, a gente estava conversando. Fique à vontade se você tiver alguma dúvida, alguma questão, alguma pergunta para os artistas e ao longo da conversa, algum ponto de vista que você queira compartilhar, fique à vontade, tá? Bom, eu vou abrir aqui para perguntas, porque acredito que Paulo e Idris aqui, que estavam na abertura, conversaram bastante entre si, né, e tal. Mas eu quero abrir para vocês e até para a Camila também, se tiver alguma questão, alguma pergunta, para fazer para os artistas, alguma curiosidade e tal. Se vocês não tiverem, aí eu sigo o bonde aqui. Mas alguém tem alguma coisa? A Camila vai falar aqui. Aí quem tiver, depois da Camila, é só levantar a mão aqui que a gente vai na sequência. Então, eu quero perguntar para o Besouro, porque, enfim, o Trompaz, eu já conversei bastante e eu sei quanto a cidade atravessa ele e isso interfere no trabalho dele. Né? Ele trouxe isso para a gente e, enfim, já tive diversas conversas com ele e isso fica muito nítido no trabalho dele.
E aí, o Besouro contando da experiência que ele teve aqui em São Paulo e como a cidade influenciou, ele mexeu com ele, enfim. E esse trabalho que está exposto aqui é um trabalho que ele produziu aqui em São Paulo nessa primeira vez que ele veio, teve todas essas percepções. Eu queria saber se quando você está em Recife, né, que, enfim, como você falou, é o oposto, né, de fato, tanto o ambiente, a cidade, quanto as pessoas, tudo, se a cidade se comunica com você de alguma forma e você expressa isso no seu trabalho também, quando uma obra que você produz em Recife, qual é a diferença dela, sabe, quando você produz em São Paulo, assim, porque o caos de São Paulo te atravessou de uma maneira e você criou essa obra. Seus outros trabalhos são muito semelhantes, porque, enfim, passa tudo pela sua... É a mesma pesquisa, né? Mas eu queria saber como Recife te influencia nas suas obras. Então, eu nasci, na verdade, em Camaragibe. Eu sou de Camaragibe, que é uma cidade próxima a Recife, 1 hora de distância, mas já não é uma cidade central. Já é uma coisa mais rural, digamos assim. Então eu acho que antes de Recife me atravessar, Camaragibe me atravessa. Camaragibe é uma terra indígena, o nome é Camaragibe justamente porque o nome era Aldeia dos Camarás, Camaragibe, que é uma flor, e é um grande engenho. Camaragibe é tipo um pedaço de terra onde existe um monte de engenho que são as pessoas que construíram a cidade posteriormente, assim. E é uma periferia. E eu acho que antes de Recife me atravessar, Camaragibe acaba atravessando nessa questão territorial. Mas eu acho que eu não coloco isso de uma forma que não me atravessa esteticamente no meu trabalho, digamos assim. Eu acho que está intrínseco à obra questões como... Quando eu falo sobre vulnerabilidade, por exemplo, quando eu falo sobre um corpo que é vulnerável, ele é vulnerável pelo que eu conheço de vulnerabilidade, pelo que meu corpo conhece nesse estado de vulnerabilidade, que é morar numa rua onde já rolou muitos tiroteios, é sobre morar num território onde é tido como um dos mais perigosos da região, e ser dali, nascer ali, não ter consciência disso tipo antes, mas quando você sai dali, tipo, as pessoas pontuam isso, né, tipo, de onde tu veio, e lê de uma forma totalmente diferente. Então, nesse ano eu vim para um ateliê aqui no centro de Recife, que é o centro da cidade, e ele já me atravessa de outras formas. É um centro urbano, tem todos os problemas que um centro urbano tem, não tanto quanto São Paulo, porque não é tão grande. Mas é isso, é difícil. Eu acho que a cidade me atravessa num lugar muito mais subjetivo do que qualquer outra coisa. Quando eu estou pensando em corpo, e esse corpo está situado nessa cidade. Então, quando eu estou pensando sobre questões de vulnerabilidade, questões de existir em um território, eu estou pensando nesses territórios. Eu acho que quando eu fui para São Paulo, a, a, a ideia não era nem tanto produzir pensando no que eu vi ou percebi aí. Era mais percebendo o meu corpo em um território diferente. Pensando muito sobre a ida, pensando muito sobre esse momento de volta, essa questão de estar num lugar distante, muito mais do que o que é esse lugar, tipo, como é esse lugar. É mais sobre a minha sensação corporal de estar num lugar diferente do meu território, né? De um território que eu sinto muito mais tranquilidade, a saudade desse lugar, o estar longe de casa, que é uma sensação constante, né? Tipo, quando eu tava aí, apesar, tipo, eu podia estar no centro, mas eu voltava para casa onde eu tava e eu nunca me sentia em casa de fato, né? Tipo, questões de distância que aparecem no meu trabalho mais nesse lugar subjetivo,
e não tão claro assim na figuração dele. Me estendi demais. Imagina, perfeito, foi ótimo. Deu para entender muito bem. E a gente não falou aqui, mas o título da obra do Besouro é Ensaio sobre a Tua Ida. E, né, sabendo o título da obra e apreciando a obra, eu consigo entender tudo isso que você falou. Obrigada. Alguém, Paulo e Idris, Trompaz também, ou Besouro, se tiver alguma pergunta para o Trompaz e tal. Se alguém tiver mais alguma dúvida aí. Real, eu queria perguntar para o Besouro uma curiosidade que eu tinha visto que você mistura nas suas obras, assim, você coloca alguns personagens de anime, assim, né, japonês, tal, uma ideia meio mangá, assim. Queria saber qual que é a relação. Eu vi que você tem muito uma paleta ali meio que lilás, ali meio rosa, assim, né, umas cores que você usa bastante, assim. Queria entender mais o porquê da paleta e esses personagens, assim, que você coloca ali no seu... Então, isso foi uma questão, vou tentar responder, mas sem enrolar tanto. Não precisa ser tão objetivo, não. Pode ir devagar aqui, porque a partir minha da cabeça não divagação... consegue ser subjetiva, não consegue ser direta. A partir da divagação vem outras questões, vem outras dúvidas. Uhum. Pode mandar ver. Mas assim, né, eu acho que isso sempre foi uma questão de o que eu achava que tinha que colocar na minha obra. Antes de tudo, antes de pintar, eu fazia quadrinho, fazia mangá independente. Comecei a pintar depois de um tempo, porque comecei a pintar na rua e levei isso pro grafite. Mas quando eu fui do grafite para pintura, todas essas linguagens anteriores, eu achava que não eram dignas de serem colocadas ali. Via a pintura como esse lugar sacro onde nem tudo pode ser considerado enquanto arte plástica. Então eu pensava em ir para um outro lugar. Até o dia que eu vi uma entrevista sobre uma artista branca e ela estava explicando como ela chegou num conceito para uma exposição que ela fez, e ela falou que ela estava tendo um bloqueio criativo e foi na cozinha e viu uma banana, e a partir daquela banana ela teve um insight e fez o que ela estava querendo. Aí eu pensei, a subjetividade de uma pessoa branca é superestimada ao ponto da experiência dela ver uma banana ser levada em conta. Então, por que minhas referências estéticas não seriam, né? Aí eu comecei, foda-se então, posso usar o que eu quiser, vou ser subjetivo ao ponto que eu quiser, vou, colocar as referências que eu quiser e vou defender isso enquanto expressão, enquanto artes plásticas, enquanto símbolo da minha existência ali. Então eu começo a construir essa pesquisa que é construir corpos, e em algum momento esses corpos vão se dissolvendo, se diluindo. As cores partem muito dessa ideia do conforto. Eu acho meu trabalho um pouco pesado, sobre questões que ele fala, ou sobre alguns aspectos grotescos que eu enxergo na forma. E eu não queria que, é um corpo que ele procura abrigo. Então, se eu usasse cores muito pesadas, um vermelho preto muito carregado, eu acho que ia ficar uma coisa, sei lá, pesada demais. E eu queria que é um corpo que ele procura conforto. Então, no momento que eu pinto, eu coloco as cores que eu me sinto confortável de enxergar. E acabo me repetindo nelas, e acaba sendo tons de rosa, tons de ciano, tons de verde. Porque acaba que é isso, é um corpo que eu estou tentando falar sobre o meu próprio corpo, falando sobre as subjetividades dele,
subjetividade mesmo, assim, tipo, da coisa mais cotidiano banal sobre, sei lá, um desenho que eu vi que se torna um símbolo sobre uma sensação ao conversar com alguém. E eu acho que são essas coisas que eu tenho mais interesse em falar. Eu sou de favela, sou preto, tenho diversas questões que me atravessam, mas às vezes não, nunca é sobre isso que eu quero falar, sabe? E eu acho que é mais defender isso, defender a minha possibilidade de ser subjetivo no âmbito que eu quiser, assim, é sobre eu poder ir lá e falar o assunto que eu quiser, por mais que seja esperado que eu fale de outras coisas, mas eu não quero falar sobre essas outras coisas, quero falar sobre questões muito mais simples e anteriores a isso. Acho que é isso, Tom Paz. Perfeito, perfeito. Natália, Maqui, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta para eles, ou alguma observação também? Bom, a Maqui chegou depois. Esse trabalho aqui à minha esquerda é o trabalho do Besouro, e esse trabalho aqui à minha direita é o trabalho do Trompaz. Paulo, se você tiver alguma dúvida, Idris, tá. Beleza. Você tem, amor? Alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Pro Trompaz? Eu sou perguntadeira, gente. Trompaz, eu queria agora perguntar para você como que, porque assim, né, a sua pesquisa, né, quando você apresenta o seu trabalho e tal, você fala muito que surge da real indignação da desigualdade social que a gente vê escancarada e nada é feito, né, pelo poder público. Eu queria saber se teve um momento que você virou uma chave, olhou para isso e falou, putz, é aqui que eu tenho que colocar o meu trabalho, expressar a minha arte, ou isso sempre esteve com você e você já passou por outras linguagens, por outros caminhos e sempre expressou isso? O fato é, eu quero saber como você chegou no que é a sua identidade hoje, porque hoje a gente olha e consegue saber que a obra é sua, não precisa nem ver sua assinatura, a gente olha o trabalho e fala, isso aqui é um Trompaz. Então, eu queria saber isso, assim. Então, tem até um pouco de relação com o que o Besouro falou, né, referente à periferia e tal, porque assim, né, como eu cresci em periferia também, e era muito comum, né, você ver uma moradia que ela estava completa, assim, né, faltava alguma coisa para fazer, né, era difícil a moradia ser bem intacta mesmo assim. Então era muito presente a rachadura, o tijolo aparecendo, a falta de reboco, né, o bloco improvisado, essas coisas que existem nas periferias. Então isso me marcou muito assim na infância, porque desde criança eu já cruzava a cidade e eu geralmente ia muito para umas áreas assim, mais nobres. Então eu ia muito para Vila Mariana, para Aclimação, Ibirapuera. E essa diferença assim de ambiente, ela me chocava muito assim. Então eu era uma criança que já percebia muito isso. Não era comum ser tão diferente assim. Então eu comecei a perceber que realmente a questão de moradia é algo que eu tinha que lutar assim, tinha que começar a divulgar de alguma forma esse questionamento que eu tinha. E essa casinha precária que eu costumo fazer é uma casinha que eu já fazia há muito tempo, assim, eu fazia desde criança. O estilo da casinha é uma casinha que tem lá em Minas, né, que é aquela casinha com tijolo de barro, aquela casinha bem antiga. Ela acaba não condizendo com as favelas daqui, né, mas acabou entrando na linguagem. Mas o que eu ia falar mesmo? Então, essas casinhas eu fazia há muito tempo e
E até então eu tive contato com a arte muito cedo, né? Entrei num curso que ensinava arte, estava no ensino fundamental ainda. E já tinha muita gente que desenhava, já tinha vários alunos mais velhos, né? Uma galera que já estava há muito tempo, que já conseguia manusear um 6B, um 4B lá, uma luz e sombra. E mesmo assim eu percebia que o meu traço, assim, ele não era igual ao pessoal, assim. Meio que eu olhava, tipo, potencial, não sei se é potencial, mas eu conseguia diferenciar. Eu sabia que aquela casinha que eu fazia, assim, acho que ninguém tinha pensado naquela ideia ainda, que era algo que era muito meu mesmo. Aí até então eu fazia essas casinhas meio que escondidas, assim. Eu não tinha muita coragem de mostrar assim, meus desenhos. Eu, sei lá, eu tinha meio que um receio assim de alguém querer fazer igual, assim, alguma coisa parecida. Assim. E eu não mostrava nem ferrando, assim. Eu sempre fazia e guardava essa indignação meio que pra mim. Assim. Aí um dia eu estava numa palestra na Vila Madalena, naquela escola britânica lá, no EBAC. Aí estava, esqueci o nome dela, que era do coletivo Design, a Vanessa, e ela começou a falar dessas coisas de trabalho, de rede social, começou a falar algumas coisas, teve várias perguntas que vinha aqui, assim, bate-papo. E até que tinha um moleque lá na plateia que também estava na dúvida de mostrar o trabalho, não sei o quê, não sabia o que fazer e tal. E entrou nessa discussão, né, de mostrar o trabalho, de colocar na rede, se você mostra, né, sabe a repercussão e tal, e precisa mostrar para as pessoas saibam e tal. A partir desse momento, eu estava na faculdade já, entrei no Insta, assim, de uma forma, assim, que foi um caminho sem volta. Tipo, coloquei todas essas casinhas, assim, esses trabalhos que eu tinha, comecei a postar que nem um louco, assim. E muito me preocupando com a identidade, né, pelo fato de ser do design gráfico, que é algo que realmente atormenta muito, assim, na cabeça. Então, independente se fosse feio, se fosse bonito, eu queria trabalhar muito na questão da identidade. Assim. Tinha que ser uma coisa, assim, que realmente, putz, isso aqui eu quero deixar minha marca, assim, na parada. E a partir daí foi um caminho sem volta, assim. Então, mais profissionalmente falando assim, faz pouco tempo que eu comecei a divulgar em forma de protesto mesmo, assim, para poder alcançar outras pessoas. Perfeito, obrigada. Vou falar aqui pro Trompaz, aí eu já passo para você, Idris. Essa é mais uma observação assim mesmo, né? Porque você falou que vem do designer gráfico, né? Design gráfico. E, enfim, eu pesquiso bastante também sobre design e tal. E a simplificação, né, no design, a simplificação de um logo, simplificação de um objeto e tal, hoje em dia ela é muito, sei lá, vamos dizer, valorizada, vou usar essa palavra aqui, mas é muito vista, né? Se você pegar alguns logotipos ao longo do tempo, ele vai ficando cada vez mais simples, mais clean e tal. E muitas vezes é só uma cor, ou a cor de fundo e o preto, ou um contraste de uma cor só, né? Você usa poucas cores, assim, são poucos elementos de material, né? Muitas vezes. Às vezes ou essa aqui, por exemplo, é o laranja e o preto. Tem muitas obras que é o branco e o vermelho. São muitas vezes poucas cores, vou colocar aqui, mas com muita informação, né? Tipo, tem muita informação na sua obra. Como que é para você como que você desenrola esse contraste até nesses dois elementos, a simplicidade de cores e a complexidade de elementos na sua obra? Então, o preto e branco é meu amor, assim, é minha paixão. Estou apaixonado por preto e branco. Se fosse por mim, seria tudo preto e branco as minhas obras. Eu sou viciado em audiovisual preto e branco, filme preto e branco, jornal preto e branco. Eu gosto muito disso. E
por mim seria tudo assim. Aí eu estou explorando agora, né, eu colocar um pouquinho de cor, mas como você falou, geralmente não tem muita cor, né? E essa referência de preto e branco, eu gosto muito de levar em consideração, junto com o tema que eu carrego no trabalho, como é uma questão social, uma questão de denúncia, gosto de colocar que é uma denúncia que ela vem desde a época do preto e branco, né? Então, esse trabalho, ele só mostra o quanto é antigo esse tema que eu abordo. Assim. Quando eu coloco em preto e branco, gosto muito de colocar porque é uma coisa que é discutida há muito tempo. Desde a época, né, que não tinha TV a cores, por exemplo, jornal colorido, etc. E essa referência dos elementos é proveniente de expressão gráfica urbana mesmo, expressão de linguagem de rua, de pichação, de manifesto nas paredes. Então é uma linguagem que ela é relativamente rápida, né, pelos traços serem de uma cor só, e é proveniente disso, né? Eu tenho um parentesco que foi da pichação, etc. E eu acompanhava muito, né? E é uma expressão que eu respeito muito, assim, e é algo que me inspira muito no trabalho, porque é um trabalho de protesto e é um trabalho que precisa ser passado uma mensagem, né? Uma galera excluída que está à margem ali precisa de repente passar uma mensagem. Então tem muita essa referência. E essas cores eu comecei a explorar mais por questão de feedback das pessoas também, né? Porque algumas pessoas queriam algumas cores coloridas também. E eu fiz alguns trabalhos coloridos que chamaram muita atenção das pessoas, assim, de um jeito que eu não esperava. E eu fiquei preocupado, né? Eu falei, caramba, será que eu vou ter que fazer só colorido agora e tal? E foi uma coisa assim para não ficar só fazendo preto e branco também. Mas veio a partir mais de feedback, assim, colorido. Assim, porque senão eu estaria até agora fazendo só preto e branco. Legal, legal. Valeu. É, tem até o seu livro, né? Ele é o livro que você fez para o TCC e tal, é basicamente isso, né? O preto e o branco. Muito, muito massa saber. Idris, manda ver. Olá, trompaz, tudo bem? Consegue me ouvir aí tranquilo? Beleza. Então, trompaz, uma das coisas que mais me chamou a atenção na sua obra foi justamente isso. Eu percebi essa referência do picho. Também é uma arte que eu respeito muito, né? Apesar de ser um estilo bem diferente do meu, né? E por conta disso mesmo é a pergunta, né? Como foi para você, até por conta de você vir do design, eu também venho do design também, aceitar no início assim que o seu trabalho tinha essa simplificação, porque eu acho que todo artista sempre chega naquele momento de olhar para o trabalho e falar, pô, antes de eu mostrar, eu vou ver aqui, né? Vou ver quais são os elementos aqui, como é que está funcionando e tal. E assim, como que foi? Você achou que, tipo, não, é esse o caminho mesmo? Ou levou algum questionamento, assim, pô, eu acho que deveria ter uma expressão mais próxima um pouco do real? Enfim, houve isso ou não? Foi tranquilo? Ah, então, o design gráfico é muito louco, né? Que ele deixa a gente bem focado assim, com algumas coisas, né? Essa questão que o Gui falou do logo é real, porque eu faço logo às vezes, né, de freela. Então, às vezes eu simplifico um logo assim e eu uso justamente esse exemplo, né? Exemplo, né, da Apple, que hoje é só uma maçã dentro da preta e tal. E é isso mesmo, a modernidade agora é uma coisa bem simples, né? Essa época rápida, né? A pessoa quer bater o olho e já ganhar. Mas esse trabalho, eu tenho uma mania de preenchimento, né? Que eu quase não consigo controlar, então ele acaba sendo bem carregado, assim, aquela referência bem do horror vacui mesmo, né? Do barroco lá, que é aquela coisa bem preenchida mesmo. Então é uma característica assim, que é muito difícil eu abrir mão, né? De fazer alguma coisa. Ele é simples, mas ao mesmo tempo não é pela quantidade de informação que tem, né? Então, o preenchimento para mim é quase impossível assim, de não fazer. E eu tive a felicidade assim, de acreditar muito na minha obra, assim, que é uma coisa que eu sou artista. Né? Então, eu boto toda a fé do mundo assim, tipo, na minha obra, assim, acredito muito. Porque eu acho que é o passo fundamental assim, para você realmente dar uma continuidade mesmo. Né? Porque tenho muito contato, né, com outros artistas
também. E eu vejo que vários, assim, eles acabaram parando, assim, no caminho, pelo fato de realmente não verem um potencial na obra, de não acreditarem no trabalho, de estarem tristes, pensarem que a parada não vai adiante, porque de repente já tem alguma coisa ali, né, parecida, que todo mundo faz, a pessoa também, ela não sabe muito o porquê que ela está fazendo aquilo, e quer fazer algo parecido com o fulano e tal, e não vê muito uma essência do trabalho. Então, é tão interior esse trampo que eu faço, é uma coisa que vem tão de dentro, que eu vejo muito potencial nele, assim, eu acredito muito que tem muita gente que consegue contribuir de alguma forma para o mundo, né, de repente cantando uma canção ali que nos faça pensar no mundo melhor, etc. E a forma que eu arrumei de contribuir, ao meu ver, assim, na minha concepção, é com a minha arte, assim, com esses trabalhos que eu faço. E se mudar a vida de uma pessoa, assim, tá bom, né? Se alguma pessoa conseguir olhar para esse abismo social aí que a gente vive aí, a questão que o Besouro falou do tiroteio, né, que é presente na vida dele e tal, na periferia, as pessoas conseguirem olhar para essas questões através da arte, assim, tá ótimo. E acho que é isso que me faz acreditar nesse trabalho, assim, que vai além do design, assim, que é uma questão mais social mesmo. Sim. Obrigado. Massa. Paulo, você levantou a mão, pode dizer, mano. Eu acho o trabalho do Campaz muito interessante, né? Eu estava dando uma analisada aqui nele quando a gente estava conversando. Você já pensou em fazer estilo? Porque, assim, seu trabalho tem uma cara de estilo, às vezes, assim, né? Eu quero te fazer duas perguntas. Eu vi que você... Mais duas perguntas, na verdade, né? Que você fez alguns trabalhos em cima de outros suportes já, que não só tela ou papel, né? Já você utiliza outros suportes, umas bandejas e tal. Aí eu queria saber a relação desse suporte com o seu trabalho, né? Por que você escolheu esse suporte especificamente, as bandejas? E quando você vai lançar sua grife, cara? Porque, tipo, seu trabalho é muito legal e dá para ser estampa de muita coisa, principalmente de roupa, né? Assim, eu vejo seu trabalho na São Paulo Fashion Week, por exemplo. Ah, valeu, mano. Feliz com o feedback. Na verdade, você apresentou uma obra muito bonita lá na exposição, né? Uma obra muito legal, uma obra Muito linda, obrigado. assim, fez a gente refletir muito. E essa questão da bandeja era um pouco parecida, né? Porque os elementos de metal, né? Essas bandejas, tetos de prata, de bronze, de latão, né? Se a gente for ver na antiguidade ali, quem são as pessoas que utilizavam esses objetos, né? Então eu acabo ocupando com essa arte, que é uma arte de manifesto. Então, para mim, é significativo utilizar esses objetos para colocar a minha arte ali, que ela tem essa denúncia. E sobre a questão de roupa, de estampar, uma situação bem delicada, assim, porque eu tenho quase 10 anos de shopping, né? Trabalhei em várias lojas de skate, surf. Eu sou muito desse mundo, assim, de roupa mesmo, assim, eu gosto muito. Só que é uma coisa que o artista ele precisa pensar com muita calma. Ele corre muito risco, assim, de repente, o trabalho dele ser mais reconhecido ali pela marca ali e tal, do que pela obra dele, de repente, na exposição, comercialmente falando, na obra sendo vendida assim. Então, eu sempre penso muito. Eu já recebi vários convites para fazer parceria com marca tal, para colocar uma estampa ali para o faço tal, em algum lugar. Tem alguns assim que eu acabo não fazendo, porque realmente eu acho que às vezes pode ser um tiro no meu pé, assim, até pelo posicionamento da marca mesmo. Então, acho que na hora que realmente for uma marca assim, que eu me identifique, assim, que eu vejo que realmente vai trabalhar bem certo assim, a questão do meu trabalho, pode ser que eu aceite. Assim. E a minha, mesmo por conta própria, eu já pensei várias vezes, só que ainda não consegui bater o martelo, assim, alguma coisa que realmente me faça dar esse primeiro passo assim mesmo. E como eu vejo desse mundo mesmo, é muito, muito difícil. Para mim, eu tenho uma marca que ela está desativada com 2 amigos. Eu sei que é um mercado assim, que é muito... Pode se emocionar muito, sabe? Tem que ser muito... Fazer direitinho, porque é muita concorrência. Assim. Não lembro se você tinha feito mais outra pergunta. Estilo, você já pensou em trabalhar com estilo? Seu Estilo, trabalho né? lembra muito estilo, né? E é uma coisa que eu gosto muito, né? Eu não sei se tem muito a ver também contigo, né? Mas me lembra bastante.
Sim, estilo eu já fiz, já gosto muito e pretendo voltar. Assim. Tive uma oportunidade bem rápida assim, durante a faculdade. Foi no semestre ali que tive que entregar, né, para ganhar nota. Mas eu pretendo voltar a fazer com frequência mesmo. É uma coisa que eu gosto muito, assim, estilo, fiz cálculo, essas coisas eu pretendo voltar a fazer. Bacana, muito bom. Meu, isso que o Trompas trouxe, né, dessa questão de muitas vezes o artista ele fica mais conhecido ou até comercialmente mesmo, as pessoas compram mais, de repente, a parceria que o artista fez com marca tal, muito por conta do produto, né? Eu sinto que é uma questão muito, principalmente da população preta, assim, que vê muito valor no material, né? No tipo, o que ela vai usar, o que ela vai mostrar e tal. E isso vem como é um reflexo da nossa história, né? De como a gente foi construída, a nossa história foi construída, tipo, e por tudo que a gente passou. Mas eu também sempre trago esse questionamento, assim, tipo, muitas vezes sei lá, a obra do artista custa a obra de arte custa R$ 1.000 e a parceria que ele fez com marca tal, o tênis ou a camiseta ou a jaqueta tá R$ 1.000 também. E aí as pessoas elas tendem a comprar o tênis ou o que quer que seja o item assim, né? Principalmente falando de vestuário, do que comprar a obra de arte, né, em si, do artista e tal. E isso acarreta muito no desenvolvimento do artista enquanto profissional, porque a parceria com a marca, cara, ele não vai estar ganhando a mesma coisa que ele ganharia com a venda da obra dele, né? Seja até mesmo dentro de uma galeria, tipo, a porcentagem que ele ganha numa marca provavelmente é menor do que ele ganha dentro da galeria, e aí provavelmente quase 100% de certeza é menor do que ele ganha se ele vende do ateliê e tal. Essa relação com a galeria é uma relação que vai para além, né, só da venda de obra de arte, é uma construção já pensada mais a longo prazo e tal, mas de fato eu sinto essa questão aqui na galeria, tipo, quem são os clientes, sabe? Quem que demonstra interesse, tipo, de chegar e perguntar valor e iniciar uma negociação e tal. Quem são essas pessoas, sabe? E não são, muitas vezes, a maioria das vezes, são pessoas brancas que dão esse passo, saca? E é uma coisa que eu bato na tecla, tipo, pô, nossa história, mais uma vez, vai acabar indo para a mão de pessoas brancas. E aí, sabe? Quem que vai ser o dono das nossas histórias também? Mas, cara, como a gente vive no capitalismo, a gente tem que vender. Então, eu não vou negar venda, eu creio que o Trompas também não vai negar venda, Besouro também não, Paulo, enfim. A gente não vai negar venda, porque a gente precisa vender, tá ligado? Para continuar nosso trampo. Mas é isso, tipo, tem que tomar esse cuidado também, né? De como que você vai se posicionar enquanto artista e tal. Mais alguém tem alguma questão? Tem alguma questão, amor? Eu quero fazer uma pergunta agora para o Besouro, que é bem parecida com a pergunta que o Paulo fez para o Trompas, que é sobre outras técnicas, né? O Trompas meio que ali passeia pela estilo, e eu queria saber se o Besouro também tem alguma outra técnica que ele, enfim, pratica, e a pintura é muito presente, né? No desenho, no trabalho dele, mas sei lá, se ele faz alguma outra experimento de alguma outra técnica. Então, sim, eu experimento tudo.
desenho, outros tipos de materiais, bordado. E atualmente eu tenho pensado em um suporte muito meio digital, como óculos de realidade virtual para pintar, para modelar objetos em 3D. Eu acho que eu vim do Lambi Lambi, serigrafia. Eu sempre tento fazer um pouco de tudo em algum momento e depois eu fui meio que enxugando e usando o que eu achava pertinente e meio que deixando de lado as coisas que eu não gostava tanto. Stencil, coisas do grafite que eu uso até hoje nas telas. E suporte, né? Não, acho que é isso. Acho que só atualmente que eu tenho feito essa incursão em, em produzir a partir de tecnologia, realidade virtual, pintura e modelagem 3D. Mas é uma coisa muito inicial ainda, não tá pronto ainda, não parei totalmente esse filho. Legal, legal. Respondeu? Faz um joinha aí. Show. A Mac, ela fez umas perguntas aqui, eu vou ler para você, Besouro. Falando de cores ainda, gostaria de perguntar para o Besouro sobre a relação dele com as cores. Se elas conscientemente constroem, ditam, delimitam as, abre aspas, coleções e arcos do artista, ou se as fases e processos que te atravessam, que trazem a paleta e as misturas. Você racionaliza e atribui sentimento às cores, ou só vamos e vai rolando? Então, eu acho que minha relação com cor é muito parecida com o que Trompaz falou. Eu sou um amante do preto e branco. Por mim, eu só ficava no preto e branco, muito por conta das minhas referências de quadrinho. Então, eu amo o nanquim em papel, por exemplo. E por muito tempo foi o que eu mais usei. Nanquim, papel, o preto e o branco e só. Então, demorou muito tempo para eu começar a pensar em cor. E eu não gosto de muitas cores, eu tenho muito problema com cor. Então, muitas paletas específicas, muitos tipos de cores. Eu gosto de bem poucas cores, assim, eu acho que na paleta total eu gosto, sei lá, 10% das cores. O resto podia mudar e virar preto e branco. Mas a minha relação com essas cores no começo não foi tão consciente, foi basicamente que cor eu quero ver nessa tela nesse momento que eu estou pintando. Agora, nesse momento, que tonalidade de cor eu quero ver. E eu sempre trabalhava com poucas tonalidades de cores, era uma cor de fundo e uma cor dentro do personagem. E usava o preto e o branco para compor o resto. Atualmente eu tenho pensado mais conscientemente nessa questão cor e tenho parado para estudar de fato cor e tentar montar uma composição de cor que seja compatível e tal. Mas esse é um processo que antes foi um processo muito não consciente, mais partindo do que eu queria ver naquele momento. Ainda meio que isso, mas junto a isso eu tenho tentado criar essa composição mais complexa de cores. Show. Dá um joinha aí, Mac, se rolou para você, se esclareceu suas dúvidas. Falando de... Eu percebo, você falou, né, no início dessa relação da cor ser esse lugar de conforto, né, na sua obra e tal. E aí agora você falou que
está estudando, fazendo esse estudo de cores e tal. Eu queria saber se... eu não estou conseguindo construir aqui na minha cabeça agora. Vou passar para o Paulo e aí eu tento elaborar melhor aqui a minha dúvida e aí eu volto aqui com a pergunta. Vai lá, Paulo. Ô, Besouro, essa tua viagem para São Paulo, cara, que foi um tanto difícil para você, ela mexeu com o teu trabalho também, assim, tipo, porque eu vou falar por mim, assim, eu fui, por exemplo, para Belém do Pará. Eu nunca tinha pintado indígenas, por exemplo. Eu voltei pintando indígenas pós uma viagem em Belém do Pará. E eu sou afetado até hoje por essa viagem, né? E todas as viagens que eu faço, de alguma forma, me afetam. A tua obra hoje, ela ainda é afetada por essa viagem doida que você fez para São Paulo e conhecer essa São Paulo louca? Então, sim, mas eu acho que as coisas que mais me impactaram foram as relações que eu tive com as pessoas daí, como eu entendi essas relações. Eu tinha uma sensação muito grande quando eu cheguei de não ser entendido. Eu sempre falava, as pessoas ficavam... Eu tenho tipo, a dificuldade de entender o que eu falo enquanto gíria, por exemplo, porque tem coisa que eu falo que pra mim é linguagem, mas é gíria, né? Então, tipo, não é todo mundo que sabe e eu também não sei que as pessoas não sabem, tá ligado? Então era muito difícil no começo ler o que elas entendiam, o que elas não entendiam, e no meio disso essa sensação muito grande de incompreensão, que eu tô falando rindo, mas eu odiava, eu ficava tipo, caralho, tô falando aqui, você não tá me entendendo. Eu acho que eu tô pensando muito sobre essas relações do corpo junto com o outro, e é muito doido a relação desse corpo com o outro. Aí, assim, eu era o tipo de pessoa que saía e ficava no metrô, tipo, observando o que as pessoas estavam fazendo, como elas interagiam. Quando eu começava a interagir, que era muito raro, mas quando eu começava a interagir entre si, eu começava a ficar lá, tipo, observando e meio que lendo essa interação, e o tempo todo traçando paralelos entre como a galera agia aí, como a galera agia aqui. Eu fiz um monte de pesquisa de campo indo pra bar, pra balada, coisa que eu nem faço aqui, porque eu não gosto tanto, mas aí eu me dispus a isso. Falei, tipo, com muitas pessoas aleatórias, mas para entender o que era essa relação das pessoas na rua, essa relação de frieza às vezes, mas também de uma comunicação que é mais fácil. Eu não sei de onde vem, mas acho muito mais fácil as pessoas em certos lugares estarem mais dispostas a se comunicar. Então, esse tipo de coisa foi que me atravessou e que ficou assim, tipo, como as pessoas se comportam entre si sobre essas questões, tipo, sobre não falar no ônibus, sobre ver muito mais pessoas discutindo na rua do que pessoas demonstrando afeto umas com as outras. Eu saí com uma amiga que ela falou o quanto ela se sentia incomodada quando ela via duas pessoas se beijando na rua, sendo que a gente tava andando e tipo rolou umas duas de discussões quando a gente passava, ela não se incomodou com isso. Eu fiquei, meu Deus, que absurdo, tu tá se incomodando com pessoas se amando, as pessoas discutindo na rua, tu não tá se incomodando, tipo, tá tudo errado. E foi mais esse tipo de coisa que me atravessou do que qualquer outra coisa. Foi por conta da questão da linguagem que você incluiu linguagem escrita no seu trabalho? Porque eu percebi que a linguagem escrita no seu trabalho ela é mais recente, né? As mais antigas você não escrevia, né? E as mais recentes você está escrevendo. É por conta desse sentimento? Tipo, que quando eu faço não é tão consciente, mas existe um paralelo sobre as obras que eu fiz aí, porque por algum motivo eu fiquei com muitos símbolos na cabeça e senti a necessidade de colocar eles na tela. Aí eu usei muito stencil, que é uma coisa que eu parei de usar, e aqui eu tenho continuado com essa colagem de símbolos na tela, mas aqui eu faço mais com projetor. E aí eu tinha mais essa necessidade de colocar
de poluir mais a tela. Aqui eu sinto que ela era mais limpa, tá ligado? Era uma figura central e um fundo. E aí em algum momento eu fiquei, saía e via coisas e precisava colocar ali e palavras específicas, palavras que a tela pedia, sabe? A figura que estava ali meio que repetia assim pra mim, e eu falava, não, tá certo, tu tá falando tanto, eu vou colocar. E eu pintei tipo 3 telas enormes, mais um monte dessas pequenas que estão na ocupação Hermelino Matarazzo, na Zona Leste, que eu acho que, por algum motivo, elas, sei lá, são muito diferentes de todas as minhas outras obras. Não foi consciente, eu não pensei, vou fazer diferente porque estou aqui, mas eu não levei referências daqui, então eu não ficava olhando para nenhuma outra obra anterior para criar as novas, e estava só recebendo essas influências e essas referências visuais daí. Aí eu acho que foi um processo natural da forma se tornar alguma coisa diferente do que antes era, que passou a ser depois também. Meu, muito, muito curioso, né, isso, porque a Natália, ela comentou aqui no chat que São Paulo é uma enxurrada de símbolos, né, caótica e tal. E a gente que está aqui, né, em São Paulo, muitas vezes a gente não se dá conta, não percebe, assim, não... E aí precisa vir um olhar estrangeiro, né, um olhar de outro lugar, de outra realidade e tal, para mostrar para a gente, para pontuar isso. Essa questão que o Besouro falou, de tipo, da amiga dele se incomodar com 2 pessoas se beijando, e aí depois não se incomodar com a galera discutindo, tá ligado? É muito doido a gente pensar isso, né, mano? Como a gente está muito acostumado com essa doideira, assim, com já o estresse, tipo, tudo influencia, né, no nosso viver, assim, no nossa... E aí é tão comum, né, é tão fácil a gente ver isso que passa a se tornar normal, a norma, né? Então, tipo, a gente nem questiona muitas vezes essas situações e tal. Besouro, eu vou te fazer uma pergunta e depois vai Trompaz e Camila. Você falou sobre relação, né? Você experienciou muito a relação, experiencia muito também no seu trabalho essa pesquisa da relação, do corpo e tal. Mas nas suas obras, a maioria dos seus personagens, você disse que muitas vezes é um personagem central e o fundo e tal. É bem solitário, talvez, sabe? Esse personagem tá ali sozinho e tal. Como que... Fiquei curioso, né? Porque você fala bastante de relação e os seus personagens estão sempre sozinhos. Como que é isso para você, assim? Então, eu acho que alguém, não lembro quem me falou isso, mas alguém me falou em algum momento que existem 2 tipos de pessoas, né? As pessoas que vieram pro mundo para viver e as pessoas que vieram para ser um observador, tá ligado? E eu me sinto muito um observador, tipo, na existência, assim, tá ligado? Então, quando eu falo sobre relação, é muito mais uma relação que eu observo, que eu vivo algumas vezes, mas é uma relação que eu estou mais buscando entender o que está acontecendo do que falando sobre essa questão mais coletiva de se relacionar. Eu entendo o ser humano enquanto um bicho muito solitário. Eu acho que a gente, sei lá, tá preso dentro da nossa consciência, então isso é um lugar muito solitário. Só de, tipo, a gente estar no mesmo espaço que outro, mas essa questão da percepção faz com que cada um olhe aquele mesmo espaço de uma forma diferente. No fundo, ninguém vai conseguir se entender de fato, porque está todo mundo olhando para aquela coisa da sua própria ótica, da sua própria subjetividade, e eu me sinto, tipo, muito solitário em relação a isso, assim. Eu acho que eu já tenho
essa relação com a incompreensão. Eu fui uma criança gaga quando... Por muitos anos da minha infância eu era uma criança gaga, então eu já tinha essas questões de não ser entendido por uma questão da fricção da voz. As palavras não saíam, elas se repetiam em certas sílabas. Então eu era o gaguinho, então as pessoas não entendiam o que eu falava. E isso era uma questão pra mim, assim, tipo, eu sempre... Minha luta sempre foi querer ser entendido, sabe? Tipo, em algum momento, tipo, eu entendi esse ser entendido quase quanto uma impossibilidade por conta desse estado de solidão inerente que eu vejo o ser humano, que talvez nem seja, mas tenho enxergado assim ultimamente. Eu acho que eu me perdi, eu esqueci a pergunta e fiquei pensando sobre outras questões. Respondeu. Nossa. Vamos lá, vai lá, Trompas. Vixe, tá mudo, mano. Você tá falando alguma coisa? Tá saindo, então. Seu microfone tá bem para baixo, assim, na tua mão. Ah, é. Esqueci de segurar. Então, essa foi boa. Na real, o que eu ia comentar? Essas questões que o Besouro colocou sobre São Paulo, por coincidência, assim, é uma coisa que eu acabo reparando muito, né? De comportamento, né? Não só dos paulistas, não, de quem está aqui nessa cidade. Muitas vezes eu acabo ficando bem chateado, né? Por algumas questões mesmo. Eu utilizo o metrô, né? A gente vê essa questão da educação mesmo, né? De ceder o lugar ali, de fazer uma gentileza. Essas coisas, elas mexem muito comigo, assim. E tô achando meio que legal, assim, essa coincidência que a gente tem na forma de pensar, assim, de agir. Porque eu sou um observador também. E o que eu queria comentar é que quando você fala de projetor, de óculos de realidade aumentada, de modelagem 3D, eu queria saber como que é essa cena cultural aí, se você tem acesso a tudo isso, se você tem um ateliê coletivo, esses recursos mais tecnológicos, assim, se você divide espaço com alguém, se você... Queria entender melhor também sobre essa sua questão da formação, assim, se é autodidata, tá? Porque é uma coisa muito, muito moderna nessas questões, né? Todo mundo consegue acompanhar, né? Então, sempre fui autodidata, nunca consegui, e não por uma questão de querer ser autodidata, foi uma questão de só ser a partir disso porque não tinha outra escolha. Quando eu era criança não existia cursos de desenho onde eu morava, por exemplo. Demorou muito tempo para eu achar alguma instituição que tivesse uma formação que falasse sobre artes, que foi a Faculdade de Artes Visuais, que eu fui um período só, achei muito parecido com a escola, odiava a escola, parei de ir para a faculdade e foi assim. Não pensei tanto para desistir da faculdade, eu só não gostava. Achei que eu ia só desenhar, mas mandaram ler um artigo e eu fiquei, não vou ler artigos. Então eu sempre fui autodidata, sempre produzi com o que eu tinha. E ano passado eu entrei no Science Studio, que é um estúdio de arte que pensa a tecnologia, que começou com Gusto e Sangue, dois artistas daqui. E eles conseguiram, na verdade, passar num edital de aquisição de bens da Prefeitura de Pernambuco e conseguiram uma grana para investir no ateliê, e eles investiram justamente com esses recursos, com computadores, com óculos de realidade virtual, ferramentas para produção virtual, assim, né, de arte. Então, a partir disso que eu comecei a ter
acesso a esse tipo de suporte para produzir. E eu sempre fui muito tradicional, eu sempre falei muito aqui sobre o quanto eu era contra desenhar digitalmente, mas chegou o óculos de realidade virtual e é muito legal produzir dentro dele, é doido. E agora há semanas eu só tenho grafitado no cyberespaço e é doido como é parecido. E era essa coisa que eu mais falava contra, tipo, caralho, a gente não... Porque todo mundo aqui é grafiteiro, sabe, tipo... E eu falava contra a gente não podia grafitar no cyberespaço porque isso ia contra tudo e tal, e hoje eu só faço isso. Mas porque é legal, uma experiência muito massa. Eu ainda não direcionei muito minha arte para isso. Eu ainda quero experimentar mais nessa questão de modelagem, pensar em como ir para esses suportes sem forçar tanto, sem passar de forma rasa. Então eu ainda estou nessas primeiras experimentações que talvez em alguns anos se torne alguma coisa mais consistente, mas que agora está só nascendo. Acho que é isso. Show, show. É muito interessante, né, ver essa movimentação, até por conta dos NFTs e tal, que tá vindo, enfim, tá vindo não, já veio, já tá aí, já é uma realidade, né? E é metaverso, é um monte de coisa. Eu sou um pouco velho para isso, sou meio old school. Essa nossa ida para aí, a gente tá levando um óculos de realidade virtual e a gente tá pretendendo fazer alguma ação que consiga chamar um público para experienciar isso, né? Experienciar produzir no metaverso, grafitar no metaverso, ver uma exposição de arte no metaverso ou ver uma obra de arte a partir dele, né? Tipo, uma obra de arte que dentro do metaverso exista uma outro tipo de interação. Aí essa ida é justamente para isso. Ah, caramba, que foda. Aciona a gente aqui que eu quero experienciar isso aí. Quem sabe não quebra esse meu bloqueio, porque eu sou muito do físico, de fato, assim, tipo, para mim é muito difícil substituir o presencial, assim, né? O presencial físico, né? Porque ali no metaverso pode estar presente, mas virtualmente, né? Mas para mim é muito para, sei lá, para admirar uma obra, para apreciar uma obra de arte, assim, é complicado. A realidade virtual ali no óculos e tal pode ser que dê uma outra dimensão, né? Porque, enfim, você tá ali, sei lá, tem pessoas que até caem, né? Estão andando, estão interagindo ali com o óculos e cai, tá ligado? Então deve ser muito, muito real mesmo, assim. Enfim, me chama. Vamos lá, o Paulo levantou a mão. Vai lá, Paulo. Eu acho que a Camila... Na verdade, a Camila tinha levantado, aqui ela baixou aqui, aí saiu da fila. Mas vai lá, mano. Depois o Paulo já continua. Bom, na verdade, não é uma pergunta, é um comentário. Mas antes eu quero também falar para o Besouro me convidar para o que rolar aí com essa realidade virtual, porque eu já fiquei super afim de participar. Mas ouvindo ele falando, né, sobre a experiência dele aqui em São Paulo, o comportamento da amiga dele e tudo mais, eu tive a oportunidade de visitar Recife. Eu fui para Recife a trabalho, mas foi uma passagem bastante rápida, mas foi muito intensa. É um lugar que eu tenho um carinho gigante, assim, e que eu tenho vontade de morar, assim, de fato. Me atravessou de uma maneira muito forte, assim. Criei uma conexão, assim, com a cidade e uma vontade de conhecer Pernambuco inteiro, assim. Como eu nunca imaginei, assim. Já fui para outros lugares e nunca tive essa sensação. E eu lembro que agora, né, na verdade, apresentando a visão oposta, né, para você, tipo, de uma paulistana que vai para Recife
E aí eu fui a trabalho, como eu disse, a empresa que eu trabalhava estava abrindo uma sede lá na cidade na época, e aí eu fui para treinar a equipe nova e tudo mais. Então, foi muito curioso para mim, assim, porque isso que você falou, né, da sua amiga falando de, de, de enfim, ver as pessoas discutindo e isso não gerar nenhum incômodo e tal, e qualquer outra forma de afeto gerar incômodo. Eu não sei se me gerou incômodo, mas eu fiquei muito surpresa com a receptividade, sabe? Com a disponibilidade das pessoas. Eu me recordo que eu me senti abraçada, assim, por todas as pessoas que nunca eu tinha me visto antes. Eu voltei cheia de presentes, assim, eu fiquei menos de uma semana. Eu voltei com presentes, assim, tinha uns presentes que tinham o meu nome gravado, assim, eu falei, gente, como a pessoa dedicou o tempo daqui, que eu fiz para essa pessoa? Será que ela, sabe? Será que tem alguma coisa errada? Será que é comigo mesmo, sabe? Então, essa coisa, né, que você ficou meio que estranhando, né, das pessoas não terem esse afeto, né, essa troca, para mim foi lá, né, quando eu estava aí em Recife, foi muito. Num primeiro momento foi até incômodo, porque eu falei, gente, não é possível. Será que, sei lá, estou tentando me agradar de alguma forma? Eu passei alguma imagem de antipático? Não sei, sabe? Eu comecei a criar um monte de coisa na minha cabeça, porque eu não estava simplesmente aceitando que as pessoas poderiam ser legais. E isso foi muito rico, porque eu percebo que quando eu volto para São Paulo, depois dessa viagem, dessa experiência, eu me sinto mais aberta, mais receptiva ao afeto, sabe? E eu me recordo muito disso. É uma viagem que eu não esqueço do começo ao fim. Assim, eu trabalhei muito, mas eu não dormia, assim, porque toda e qualquer oportunidade que eu tinha, eu estava na rua e eu sempre tive essa interação. E aqui em São Paulo, realmente, isso não tem, as pessoas não se olham, né? Então, é mais uma observação mesmo de uma experiência pessoal. Quer comentar alguma coisa, Besouro? Ou... Pô, então eu queria falar que realmente a galera aqui é muito receptiva com todo mundo que é de fora. É muito inclusiva, tipo, sei lá, as pessoas amam o diferente, a galera veio de fora, todo mundo já quer incluir. Uma amiga daí veio pra cá e ela também comentava muito isso o tempo todo. A gente ia pra uma praça aleatória, pessoas que nem eu conhecia começavam a conversar com ela e já tipo, tava uma relação lá que eu nem conhecia a pessoa que ela tava conversando, tá ligado? Tipo, isso aqui é lindo. Massa. Agora, a Camila sempre falou de Recife para mim e ela falou, você tem que conhecer e tal. Quero te levar muito lá. Agora, quero mais ainda. Quero conhecer mais e mais ainda. Vai lá, Paulo, faz aí. Fala aí. Na verdade, eu queria jogar pro Trompaz a mesma pergunta que ele fez pro Besouro, né? Eu queria entender como que é o dia a dia no ateliê, se você tem um ateliê, se o seu ateliê é coletivo, é, como é o dia a dia no ateliê? Microfone. Então, a minha experiência com o ateliê era bem recente. Eu comecei em janeiro, na real. Então é um ateliê bem improvisado, né? Ele não era um ateliê fácil de tudo. É um ateliê até meio gourmet, assim, tá bem sujo. Coloquei uns tapetes, assim, tal, fiz um ateliê mais confortável, assim, que eu gosto de pintar no chão. Então eu fico me rastejando assim, no chão, mudando, quando a tela é muito grande, eu fico, né, mudando de lado, assim. É uma forma que eu prefiro pintar, porque às vezes eu pintava assim em casa também, né? Tinha cavalete em casa, e às vezes as coisas estavam no chão. Tava no chão também. Mas esse é muito louco, porque o ateliê ele é no centro, né? Ele é no Largo do Araújo. Né? Então, eu cruzo a cidade e tipo, tem muita relação com a obra mesmo, assim, mais que nunca, né? Porque eu saio do extremo, assim,
né, para chegar no centro. E quando eu chego lá, eu dou de cara com aquela realidade, né? Que é a realidade do centro de São Paulo, muita coisa bem explícita ali, né? E talvez se o Besouro tivesse presenciado ali também, ele ia ficar bem chocado que o centro está bem pesado agora. Então, geralmente eu vou segunda, terça e quarta para o ateliê, né? Porque quinta e sexta eu tenho alguns compromissos virtuais, aí fica muito corrida, eu tô querendo ir. Aí tá sendo legal, assim, eu tô conseguindo explorar umas telas de tamanho maior, assim, né? Passando de 1 metro já. Vou ver se consigo pegar uma tela de 2 metros também agora. E tá sendo uma experiência muito boa. Também, quando vocês quiserem passar lá também, já falei com a Camila, que combina aí de todo mundo lá para conhecer. Tá sendo uma experiência legal. Ontem até uma página que eu acho que foi recomendação do da Camila e tal. Mas aquele roteiro dos ateliês, né, me mapeou lá. E agora, várias pessoas sabem, né, onde fica meu ateliê e tal, mesmo que mapeamento assim, dos ateliês. Não sei se é do Brasil inteiro, pessoal de São Paulo, mas é isso, está sendo uma experiência muito boa. É uma produção, eu estou nesse ateliê justamente porque eu estou numa produção para uma exposição individual no meio do ano. Né? Então, eu preciso produzir, assim, quantidade, no caso. Muito bom, muito legal. Ouvir artista falando do dia a dia incentiva a gente, dá inspiração. Total, total. Gente, estamos aqui já 8h35. Mais alguém tem alguma pergunta ou alguma observação para falar, comentário do que achou aqui do que achou dessa primeira roda de conversa aqui, dessa troca e tal. E aí depois eu vou caminhar para os finalmente aqui. Vai lá, Idris. Tá mudo, tá mudo. Voltou agora. A minha pergunta vai para o Besouro. Ele, no início, ele falou sobre a questão de que ele precisava se expressar. E algumas pessoas, assim, que tinha essa coisa de, tipo, dele procurar uma linguagem própria, né, ao invés de ir para um caminho onde necessariamente ele não estava afim e não era o caminho dele. E aí eu queria saber se isso rolou, assim, de fato, se algumas pessoas vendo o trabalho dele tentou encaminhar assim, o estilo dele para algum foco ou para algum direcionamento, se isso rolou diretamente, assim. Tu fala na questão de comunicação, se rolou na questão comunicacional, Na questão comunicacional. Comunicacional e artístico também. Então, expressão, linguagem, eu acho que eu sempre quis. É isso, né? Tipo, a linguagem é isso. É a assimilação de símbolos que a gente aprendeu a assimilar durante a vida. Então, quando eu me sentia incompreendido, eu sentia que eu estava usando os símbolos errados. Ou eu não conseguia usar os símbolos de linguagem como as pessoas costumavam a usar. Isso sempre foi uma questão para mim, eu sempre pensei muito sobre isso. Sempre tentei me comunicar de forma não verbal, porque a palavra eu tenho problemas com ela, por ser uma criança gaga, ser muito tímido, ter esse problema com a palavra. Eu tinha mais facilidade em me comunicar com a imagem. Mas eu também não sei se nessa minha comunicação, que acontece mais na imagem, é entendida, sabe? Eu não sei se tem que ser entendida também. Eu não estou falando sobre fazer uma obra e a pessoa não entender,
Porque a minha obra não é sobre entendimento, não entendimento, porque não tem o que se entender nela, tá ligado? Eu não estou falando, defendendo uma ideia específica. Eu estou propondo um novo símbolo, um novo jeito de ver as coisas que é através do meu corpo. Então, é uma linguagem, eu estou entendendo enquanto linguagem. Para mim, é mais sobre uma relação pessoal de sentir que eu consegui expressar aquilo, que eu consegui falar sobre aquilo, do que de fato ir e falar sobre. Exemplo, tipo, às vezes eu pinto uma tela e eu estou pensando sobre coisas muito pontuais. Exemplos sobre minha relação com meu pai. Mas eu não vou, tipo, escrever isso em nenhum lugar da tela, mas eu quero expressar esse sentimento, essa relação que eu estou sentindo no momento. Então eu vou repetir algumas palavras-chave, a produção daquilo é em torno disso. Mas ali não tá claro. Acho que quem vê sente subjetivamente que a figura parece sofrer por algum motivo, parece querer gritar, parece querer tentar se comunicar de alguma forma, parece tentar se proteger. Mas também não estou interessado em explicar do que se proteger o que gritar, sabe? Acho que tipo isso. Mano, você falou dessa parte do entender, né? Tipo, você não quer que as pessoas entendam e tal. Não tem, na verdade, não tem o que ser entendido, né? Eu tenho refletido muito sobre isso, sobre essa questão do entender uma obra de arte, né? E para mim o entender, quem tem que entender, assim, tipo, no uso literal da palavra, assim, cara, são pessoas técnicas, assim, são professores que às vezes vão avaliar alguma obra, vão avaliar, são jurados de alguma coisa, é crítico, sabe? Uma galera que tem esse olhar justamente mais técnico sobre a produção de algum artista e tal, curador e tal, do que o público em geral, saca? Eu tenho batido muito nessa tecla de que, mano, o público em geral, essa necessidade de querer entender, e só que ao mesmo tempo a gente não foi educado para entender, isso super distancia o público geral do consumo da obra, né? Da apreciação da obra. Então eu penso muito que e sempre falo aqui para quem vem, tipo, é muito mais sobre sentir, que foi justamente o que você falou também, sobre sentir o que a obra está passando. E aí esse sentir é muito pessoal, né? Porque quando você cria sua obra, vocês, todos os artistas aqui, vocês criam um ateliê, vocês se expressam ali, vocês colocam uma alguma coisa que vocês querem falar, né, na obra, mas quando essa obra sai do ateliê, ela ganha uma vida própria, saca? Porque ela vai ganhar várias interpretações a partir do ponto de vista de quem está, do espectador, né? A partir do ponto de vista de quem está vendo ali, de quem está visitando e vendo ou numa exposição, ou na casa de alguém e tal. Então é muito mais sobre sentir. E quando a gente passa a entender isso, aí não tem certo e errado, saca? Eu posso ver a sua obra e não ver essa questão da vulnerabilidade muito que você trata, sabe? Sei lá, eu posso ver um poder, eu posso ver uma força, porque eu estou interpretando ela com base nas minhas referências, né? E eu estou sentindo com base na minha vivência. Então, é isso. Eu entendo que isso aproxima muito a galera de, pô, ir numa exposição,
sabe? Não cria esse bloqueio de tipo, principalmente com abstrato, saca? Ou com alguma forma que o nosso corpo, que o nosso cérebro não entende, não compreende ali, tipo, de primeira. Isso acontece muito, as pessoas, nossa, eu nem entendo isso aí, o que é isso? Não entendo nada. E aí já nem volta muitas vezes, sabe? Acha que não é para ela, tá ligado? Então é um lugar muito de educação também, né? Para quando a gente, principalmente aqui na galeria, receber alguém e tal, recebe, a gente, pô, incentivar que a pessoa nos fale o que ela sentiu. Porque aí, a partir do momento que ela fala para a gente, ela traz para a consciência, né? E aí já deixa mais transparente essa questão, essa relação que ela cria com a obra, que não necessariamente precisa ser entendida, né? Camila levantou a mão e aí depois o Idris vai na vez. Vai lá, amor. Bom, na verdade, eu só queria complementar isso que você falou, né? Porque eu acho que a riqueza da arte está nisso, né? Da gente, a partir do momento que ela está ali exposta, ela vai ser 1 milhão de coisas, né? Porque ninguém vai olhar para ela da mesma forma, né? Igual, porque ninguém tem a mesma bagagem e tudo mais. E enquanto artista, eu acho que isso, porque às vezes também, né, me incomodo, né, quando as pessoas falam assim, explica o que você quis dizer aqui, por que essa cor, por que isso. Então a gente também busca fazer esse trabalho inverso, né, de falar assim, porque antes me explica por que essa obra te chamou a atenção, para depois eu te explicar o que eu quis expressar. Porque às vezes as pessoas podem entender que aquilo que o artista quis expressar é a verdade absoluta sobre a obra e que ela não entendeu nada. Mas a obra vai dizer muito mais sobre nós do que, de fato, sobre o que o artista quis dizer especificamente, assim. Porque, enfim, cada um tem uma bagagem, uma história diferente, né? Então, é só para complementar mesmo. É isso, eu acredito, a gente acredita e compartilha muito dessa ideia, assim, né? De que a obra, ela fala muito mais sobre quem está vendo ali no momento do que sobre o que o artista quis expressar de fato lá no ateliê e tal, a partir do momento que ela sai do ateliê, né? Já passo a bola para você, de só complementar também o complemento da Camila, é que a gente percebeu isso na abertura, porque essa exposição coletiva que a gente abriu aqui, que vocês estão participando, foi a primeira abertura, foi a segunda abertura que a gente fez a fala do artista, mas foi a primeira que, enfim, tinham muitas pessoas, muitos artistas, muitos pontos de vistas. Então, no momento que as pessoas chegavam, era muito interessante, porque elas davam essa primeira passada nas obras, tinham a interpretação delas ali e tal, e comentavam. Aí entrava a fala dos artistas, e depois foi uma outra dinâmica, porque era o que a pessoa entendeu, né? O que a pessoa sentiu, na verdade, ali, como ela interpretou, e depois que ela soube o que o artista quis passar, aí foi uma outra dinâmica, ela já era mais uma possibilidade, sabe? Então, isso enriquece, né? Enriqueceu muito essa troca nesse dia, esse momento. Tá? Então, a gente pôde experienciar de fato assim, o quão bacana é o público primeiro interpretar para depois saber o que o artista quis dizer, quis expressar e tal. Vai lá, Idris. A minha pergunta ela partiu muito mais assim da questão de... A gente travou aqui. Sim. Tá fluindo de boa agora? Então, a minha pergunta para o Besouro, ela fluiu muito mais assim no sentido de não de procurar uma interpretação, mas sim desse início mesmo, né, do artista. Todo artista tem um início e o lugar onde ele começa, muitas vezes, já é o primeiro lugar onde as pessoas questionam, né? Por que disso? Por que daquilo? Por que dessas escolhas?
talvez, muitas vezes, um moleque ele sempre começa a desenhar algo mais literal, algo mais próximo dentro de uma realidade, e depois vai para um caminho mais próprio, né? Onde é dotado de significados mais particular, né? No caso. E que não deixa de ser uma interpretação do externo, né? Então, a minha pergunta, ela partiu muito mais disso, né? Se houve questionamento de outras pessoas em volta. E pego também um pouco da sua fala também, do Guilherme, que foi lá atrás, no início da conversa, que quando você estava falando sobre a questão das pessoas negras, né? Da gente, quando desse fato de se ter um bloqueio do consumo, né? De muitas vezes preferir o consumo de quando um artista preto faz uma colaboração com uma marca e paga por esse produto, que muitas vezes é o mesmo valor da obra de arte, né? Mas é pago para a colaboração da marca e não para a obra do artista, né? O que prejudica. E um outro questionamento também é que muitas vezes no caminho, principalmente na periferia, o moleque ele começa a desenhar e ele tem uma linguagem muito mais própria e não partindo de uma representação literal, esse questionamento é maior do que nas escolas particulares ou no meio branco, digamos assim, para ser mais direto, né? Esse questionamento de você colocar os seus sentimentos de forma menos literal entre as pessoas pretas é algo incomum, digamos assim, ou é algo mais questionável. Claro que eu não posso pegar a minha experiência e transformar toda que seja a do Trompaz ou a do Besouro, mas a minha experiência foi assim, né, no caso. Eu tive mais pessoas questionando quando eu passei para um estilo muito mais próprio, né, do que outras pessoas ou amigos, né, que não tiveram essa mesma experiência. E é algo que eu observo também. Observo até mesmo com as crianças que desenham, né, como que é diferente também. Isso também tem muito a ver com o meio, né, com formação, enfim. São outras questões que eu não vou me distanciar, né, aqui para poder falar, mas a pergunta foi mais direcionada a isso mesmo. Show, show. Você quer falar alguma coisa, Besouro, com relação a isso? Se teve essa influência, esse questionamento, tipo, por que você está fazendo isso? Por que você não faz assado? Então, o lugar onde as pessoas têm mais acesso à minha arte é pela internet. Demorou muito tempo para as pessoas verem o que eu produzia pessoalmente, que foi quando eu vim pro ateliê ano passado, mas eu acho que eu sou muito birrento e eu não acredito em ninguém, então tudo que as pessoas falam sobre as coisas que eu faço, se eu não achar que faz sentido, não faz. Eu sou birrento, então se alguém chegar e dar alguma ideia, eu vou ir totalmente contra a ideia que a pessoa falou, justamente porque ela falou. Eu brinco com um amigo meu, porque ele fala alguma coisa, me dá uma ideia e eu falo, massa, mas agora eu não vou poder mais usar porque tu falou. Tu devia ter esperado eu ter tido essa ideia, mas agora eu não posso mais. Quase não, é sobre essa ideia de Trompaz, quando ele fala sobre acreditar na própria obra. E é uma ideia de acreditar e tanto, sei lá, não me deixar afetar por isso. E é isso, é sobre ser birrento, é sobre não acreditar. Eu sempre fui assim, não acreditava muito nos professores, no que os professores me falavam, no que as pessoas me diziam sobre o que era arte, o que devia ser arte, o que não devia ser. Aí eu tô aí até agora ignorando muitas pessoas. Não importa o que elas falem, eu vou continuar fazendo. E eu acho que é isso, não me incomodo. Show. É isso mesmo. Tem que acreditar no seu trampo, porque, porra, você é a primeira pessoa, né, que tem que acreditar no seu trampo. E aí deixar o mundo interpretar e falar o que quiser e tal. Sobre um comentário aqui, eu vou fazer um comentário bem breve, que eu acho que é
é uma discussão que a gente pode, um debate que a gente pode trazer mais para frente e tal, é sobre a educação artística, né? Tipo, o que é a educação artística, saca? A educação artística que a gente tem nas escolas, assim, principalmente escolas públicas, eu venho de escola pública, não é uma educação artística, tá ligado? É uma replicação artística, é uma reprodução artística, porque a gente não é educado artisticamente a se expressar, ao que é arte, a como interpretar, né? Ou o que sentir, sabe? Tipo, não existe essa educação. A gente fala muito sobre educação financeira também, que é isso, é como entender aquele mundo, aquela área, sabe? E a arte é a mesma coisa. A educação artística ela deveria vir muito mais na compreensão da arte do que na reprodução ou na cópia. Tipo, era muito claro e muito recorrente quando as pessoas faziam as atividades, né? As crianças faziam as atividades e aí ia lá e tirava 2. Mas por que eu tô tirando 2, tá ligado? É o meu estilo, é o meu jeito, sabe? É a minha expressão. Então eu só vou tirar 10 se eu copiar igual a parada. Então isso é muito problemático e é uma coisa que a gente vai trazer, porque a gente faz oficinas aqui em escolas com jovens e crianças e a gente busca super empoderar essas crianças já e jovens de tipo, cara, é expressão. É expressão, se expressa, tá ligado? Não tem certo, não tem errado. Pode colocar, fazer um círculo no meio da folha. E é isso. Como é que você vai tirar 0 se essa é a expressão do que você estava sentindo, sabe? Então, é uma coisa que a gente vai trazer aqui mais para frente. E, enfim, convido todos a somarem nesse debate e pensarem junto com a gente também, né? Do que é essa educação artística, né? Mas agora sim, são os últimos comentários. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa, mais algum comentário? Se não, já vou finalizar. Se alguém quiser, é só levantar a mãozinha aí. Microfone. Então, eu vou falar aqui bem rapidamente, porque é muito louco, assim, quando essa desobediência, né, que a gente tem, né, essa coisa de acreditar ali, de não acreditar em tudo e tal, porque é muito louco, porque eu me formei em uma escola particular, né, uma escola particular aqui bem cara, né, uma escola bem de classe alta mesmo. Foi muito louco, porque eu carreguei esses temas, né, para TCC, né, falei que ia falar de fixação no TCC, falei que ia falar de literatura marginal, né, de escritores da periferia e tal. Foi uma surpresa muito louca, assim, para a faculdade, porque até então a maioria dos projetos, assim, era uma coisa mais de, sei lá, de renovação de um aplicativo moderno, não sei o que e tal. Então, acho que vale muito a pena, assim, essa questão da desobediência mesmo, de seguir firme nos nossos ideais mesmo, que a gente acredita. Não ser, né, tipo, realmente, né, Maria vai com as outras ali, seguir a boiada. Então, é essa questão mesmo. Acho que está todo mundo no caminho mesmo de seguir o que acredita. Vai lá, Idris. Microfone. Só complementar mesmo a fala do Trompaz, porque essa desobediência ela é importante mesmo, e principalmente partindo dos meios periféricos. Então, porque, como você citou, a escola pública, a segmentação é sempre o primeiro, né, é o que é imposto, né, em qualquer lugar, né, e principalmente nesses lugares, onde a pessoa não pode se expressar da maneira que ela quer se expressar, né, ou da maneira que ela sente vontade de se expressar. Então, realmente, ter uma expressão própria e incentivar, né, crianças logo cedo para poder ter a sua expressão é algo muito, muito significativo mesmo. Como você disse, as oficinas têm esse papel
e vai cumprir um papel muito importante, né? A longo prazo elas vai ter um efeito bacana mesmo na vida delas, porque é necessário, né? Necessário ter esse espaço próprio de expressão. Só isso. É isso, é isso. Bom, gente, eu quero agradecer. Eu vou compartilhar rapidamente aqui as duas obras, porque como elas estão aqui atrás, não dá para ver muito, não dá para ver muito. Então eu vou compartilhar com vocês a imagem das obras. Essa aqui é a do Besouro. Então o título é Ensaio sobre Tua Ida, no ano de 2022. O artista Besouro, de Camaragibe, Pernambuco. Técnica mista, 45 por 33 centímetros, e o valor dela é R$ 500. E a do Trompaz, SSGE, que é a sigla para segregação social, como que é? Segregação social geograficamente escancarada, do ano de 2022. O artista R. Trompaz, São Paulo, capital. Técnica acrílica, pigmento em pó e verniz acrílico sobre tela. Tamanho é 43 por 33 centímetros e o valor é R$ 2.000. O preço, né? Porque o valor é muito maior. O preço é R$ 2.000, tá? Bom, eu quero agradecer a todos vocês que vieram aqui, que somaram, que trocaram a disponibilidade, dispuseram desse tempo aí para estar com a gente. Convidar Natália, Mac, Besouro já está convidado para vir aqui na galeria, conhecer nosso espaço, conferir a exposição que está em cartaz, que é está muito boa mesmo. E é isso, eu vou parar a gravação aqui. Esse vídeo, se vocês quiserem ter acesso depois, vai ficar disponível no nosso canal no YouTube. Então, fiquem à vontade para revisitar, para cropar, né? Peraí, que só um minutinho aqui. Quer falar, amor? Sim, posso Tá. ver. Tá. Isso. Se quiser recortar, postar nas suas redes, é só dar o crédito, falar de onde veio. Assim, essa política que a gente já conhece das redes, né? Mas fiquem à vontade, tá? Fiquem à vontade. Muito obrigado. Na próxima quinta-feira, já vou deixar o convite aqui para todos. Próxima quinta-feira, agora, dia 14, a gente vai conversar com o Paulo, que está aqui, e com a Nicole Show, que também é outra artista que está fazendo parte da exposição, e a gente vai apresentar as obras deles e conversar, bater um papo, e aí tudo que os meninos aqui falaram hoje, o Paulo vai falar sobre o trabalho dele na quinta. O formulário está na descrição lá do nosso perfil no Instagram, então é o mesmo processo, só entrar lá e se inscrever. E é isso. Vou passar a palavra para a Camila e aí eu encerro a gravação. Vai lá. Eu também quero aproveitar essa oportunidade para agradecer a presença de todo mundo. É muito legal. É nosso primeira vez que a gente faz esse formato de bate-papo. A gente resolveu dessa vez arriscar sair da live do Instagram e ir para um outro ambiente para ter uma conversa mais próxima mesmo, uma troca mais genuína. E eu quero agradecer a presença de cada um, agradecer aos artistas, Trompaz, Besouro. É sempre muito enriquecedor conversar com os artistas. E esse papo com vocês me trouxe muitas coisas, muitas ideias, muitas coisas boas, assim. E eu quero agradecer de verdade. Eu já esperava que seria bom, mas superou minhas expectativas, conhecer, né, mais sobre o trabalho do Besouro, entender o processo dele, ouvir o Trompaz falando mais uma vez do trabalho dele, a forma que ele fala do trabalho dele, como ele acredita nesse trabalho. Realmente foi muito inspirador ouvir vocês hoje. Muito obrigada. É isso, gente. Vou parar
Natália comentou aqui, massa demais, gente, obrigada. Imagina, muito obrigada, Natália, pela presença. Espero que você possa estar presente na quinta também. Enfim, vai ser... Não tenho dúvidas que será uma troca muito rica, assim como foi hoje. Estou encerrando a gravação. E